Ei, boa noite, maltinha. Hoje é quarta-feira, é dia de Crónica da Anitta, e eu hoje trago-vos aqui um assunto que acho que é hum, bastante interessante. Eu lembrei-me disto porque esta semana aconteceu uma conversa comigo e com uma amiga minha, em que falávamos sobre acender velas, estão a ver como eu tenho ali atrás, e surgiu ali uma dúvida, e então eu achei que era um assunto até pertinente para falar aqui nas minhas crónicas. Primeiro ponto que eu sei que existe é que há muita gente e há muitos mitos à volta disto de acender velas, maltinha. Mitos estes que é, não se pode acender velas dentro de casa. Isto pá, vamos dizer assim, puxando os assuntos para a espiritualidade. Então, os mitos que há é que não se deve acender velas dentro de casa, porque senão vamos trazer os espíritos e não sei o quê, tudo para casa. Pronto. Isto é um dos mitos que acontece muito, falam muito sobre as velas e eu própria já me foi dito isso, e eu durante um período deixei de acender velas. Mas era uma coisa que eu gostava. E eu, gente, adoro velas, velas de cheirinho, velas aromáticas, velas de decoração. E eu gosto, e gostei sempre, de acender velas, mesmo tendo luz, mas, por exemplo, quando quer estar assim mais aconchegada e tal, gosto muito de desligar as luzes e ficar assim com luz tipo só das velas. E então, durante um período, eu deixei de fazer isto porque me tinham dito que realmente podia atrair espíritos maus para casa e não sei o que, não sei o que mais. Então, eu tendo em conta isto, deixei de acender velas até que, pronto, com a evolução da minha espiritualidade e do meu interesse por isto, eu fui tentando perceber se podia ou não. A verdade é uma, não convém. Ou seja, velas aromáticas, gente, cheirinho, de relaxamento, de no banho, não sei o que, tu podes sempre acender. Porquê, malta? Porque tu, quando tipo limpas a casa ou metes um incenso, quem curtir, que há malta que não tem nada a ver com espiritualidade e gosta de incensos por causa dos cheirinhos, mas uma pessoa que vai acender umas velas até para um jantar romântico ou para pôr o ambiente romântico, para receber alguém ou assim, a pessoa já está a fazer aquilo com uma intenção. Apesar da vela ser aromática, não ser uma vela de oração ou uma vela de, de invocação de nada, uma vela de trabalho, vamos falar assim, mesmo a vela aromática, tu já estás a acendê-la com uma intenção, mesmo quando tu pões na mesa e acendes a vela, tu estás a acender com a intenção dela iluminar, ficar mais bonito. Portanto, qual é o problema de acender velas? Ou qual é o não problema de acender velas? É que tu, quando acendes uma vela, gente, essa vela tem que ter intenção. Tu tens que acender essa vela por um motivo, com uma intenção e oferecer aquilo a alguém, não é? A alguma entidade ou com algum propósito, não é? Não é acender só porque acendi, vou-me lembrar, e ok, há malta que tipo, vou acender só porque acendi, para ter a casa, agora arrumei a casa, quero a casa mais cozy e vou pôr. Pronto, aí está a tua intenção. Mas tu, que gostas de orar e dizer assim, vou pôr uma velinha à Nossa Senhora, ou vou pôr uma velinha. O que é que acontece muitas vezes com isso? É que tu às vezes metes velas à toa, tu chegas ali, tens um altarzinho, por exemplo, há muita gente que tem um altar, uma figura, um santinho, seja de que religião for, cristã, evangélica, seja qualquer coisa, à beira da Bíblia. Eu tenho ali também, olha, tenho ali a minha Santa Rita, estão a ver? Tenho uma Bíblia que foi a minha avó que me deu, portanto, a minha avó criou-me e a minha família criaram-me assim pela cristã, não é? Mas e ela deu-me aquele evangelho, portanto eu guardo com carinho porque foi ela que me deu, embora eu nunca o tenha lido. Mas porque pronto, eu tenho outro tipo, mas estão a ver, olha, eu ali também tenho, não sei se estão a ver ali, aquilo é uma deusa hindu, não é? Que uma amiga minha me deu, ao qual ele gosta de ter dinheiro por baixo dele para prosperidade. E tem ali aqueles budinhas também, que também é de pôr velas, com intenções. E tem aqui o meu altar da Pombagira. E eu, gente, estão a ver, no altar da Pombagira eu tenho uma vela grande acesa. Então é assim. E foi daí até que surgiu a dúvida por causa do meu altar da Pombagira. Porque esta semana aconteceu uma peripécia, mas isso fica por outra altura. Eu acho que a Pombagira zangou-se comigo, ralhou comigo e mostrou-me que eu não estava a fazer as coisas bem. E amém, porque eu percebi mais ou menos o que é que ela queria dizer com aquilo. Mas pronto, isso são outros 500. O que eu quero falar com vocês é mesmo sobre as velas. Maltinha que está aí desse lado e que até curte velas,
no sentido, eu vou falar assim, queres acender velas para cheirinho, isso já ficou esclarecido, como tu fazes e com uma intenção, não tem problema nenhum. Mas agora, tu tens um altar, tens anjos, tens santos, pronto, tens ali um cantinho que gostas de orar, ou assim, e tu ficas, alguém te disse que se calhar não devias acender velas, ou não sei o quê, nada disso, maltinha. Desde que tu acendas uma vela com uma intenção, com respeito, com oração, com o coração sério naquilo que estás a fazer, não tem mal nenhum. Não vai atrair nada nem ninguém a não ser aquilo. Agora, se tu chegas ali ao altar, tens uma vela por ter, não é? Costumas ter lá um castiçal e metes sempre uma vela. E chegas lá, acendes a vela. Sem nada, sem intenção nenhuma. Chegas lá, ligas a vela, ligas, não é? Acendes neste caso a vela. E viras costas. Vais à tua vida, arrumas a casa e depois chegas lá daqui a umas horas apagas a vela. Ou, imagina, nem apagas a vela, deixas ir queimar até ao fim. Só puseste, vou pôr aqui uma vela à minha santinha. Gente, a vela fica qual santinha? A vela fica ali um bocado perdida. A vela fica ali um bocado a arder. E realmente, às vezes, há outras almas que procuram luz e podem-se agarrar àquela vela, porque aquilo está a arder sem significado nenhum. Portanto, se tu queres arder uma vela em tua casa, queres pôr, como eu ponho ali no altar da minha pomba gira, tem que ser com uma intenção, ok? Se é para a tua santa, se para que é, se queres agradecer, pode ser a intenção, gente, a intenção não é preciso ser muito espiritualizada, nem nenhum padre, nem nada disso, para tu chegares ali e acenderes a tua vela. Tu basta ir com o coração aberto, com aquilo que queres, se é um pedido que queres fazer, são vários pedidos, se é uma conversa, porque muitas vezes eu acendo a vela só para conversar. Para quê? Para trazer a minha entidade mais para próximo de mim. Eu já fazia isso com aquelas velas pequeninas. Tenho ali sacos e sacos daquelas velas pequeninas que eu ponho até nos castiçais que tenho espalhados pela casa e muitas vezes eu acendia uma daquelas pequeninas, por exemplo, para meditar. Era com quê? Com a intenção de meditar, de relaxar o ambiente, para baixar a iluminação, para eu conseguir entrar numa frequência melhor, numa vibração melhor. Às vezes, antes da pomba gira e muito antes, eu punha ali naquele ali uma velinha pequenina e punha aos meus anjos, aos meus santos, a Deus, o meu mestre, Jesus, por exemplo. Mas eu punha sempre com uma invocação, nem que fosse uma pequena oração de agradecimento ou de pedido, ou quando eu queria abrir, não é? Porque acaba por a vela ser ali um portal. Por exemplo, quando eu acendo agora a vela para a minha pombagira, eu não só acendo para a minha pombagira, como também para o Exu que me acompanha. E eu digo, eu acendo esta vela para tal pessoa, tal entidade, tal santo, tal anjo. Eu abro assim, acendo a vela e ela fica. Pá, muitas vezes quando eu faço um pedido daqueles que eu quero mesmo que se concretize, eu acendo a vela e ela queima até ao fim. Portanto, eu tenho que ter consciência que tenho que fazer isso num local seguro. Por exemplo, imagina, eu ponho aqui, ela onde está não tem perigo de queimar, pode é cair. Por isso eu tenho que ter cuidado e, por norma, por exemplo, naqueles dias em que eu fico aqui a relaxar e tudo, eu acendo com um propósito, com um pedido e vai de ponta a ponta e eu não a apago. Mas no meu dia a dia, eu gosto de acender, e eu hoje acendi de propósito para vocês verem aqui na crónica, mas eu geralmente o que é que eu faço? Eu quando começo a relaxar, venho aqui para o meu quarto, eu chego ali e eu acendo aquela vela para a minha pomba gira, para o meu Exu, para quem eu quiser invocar naquela altura, para agradecer sobre o meu dia ou para abrir um bocado, para canalizar o meu coração com as minhas entidades, para agradecer, não só para conversar, porque eu converso com a pomba gira como se ela fosse minha amiga, como se eu estivesse a desabafar, como eu faço com Deus, não é? Porque a gente não precisa de orar de joelhos e de mãos assim. A gente precisa de orar com a consciência daquilo que estamos a fazer, daquilo que estamos a dizer e com seriedade, porque não adianta tu armaste que és muito anjinho se depois praticas o mal. Não adianta eu ir para ali fazer pedidos, ou acender velinhas, ou me armar, que eu esta noite orei, ou eu ontem orei, ou não sei o quê, se eu não orei com o coração, com amor, com empatia, não é? Portanto, esta é a parte que eu acho que fica mais ou menos esclarecida das velas, sobre acender velas e sobre
como é que deves fazê-lo. E, por exemplo, imagina, eu depois vai estar aqui para aí 1 hora ou mais a vela, mas aquela vela é enorme, aquilo dura horas. Então o que é que eu faço? Com respeito, como eu acendi, agora acendi com o propósito dela estar-nos aqui a iluminar para a minha crónica, não é? Mas quando eu acendo no meu dia a dia, depois chego lá, como eu quero apagá-la por questões de segurança, porque eu não quero adormecer com ela assim tão grande a queimar, e eu chego ali, eu agradeço, eu apago-a, abafo-a, não apago a bufar, que é para não ir a coisa, eu abafo com qualquer coisa, e eu, tipo, pode ser um copito ou assim, abafas, apagas, e com todo respeito eu peço, não é? Eu digo que com respeito eu quero apagar a vela. Depois, maltinha, eu acho que ficou. Se depois houver alguma dúvida, alguma coisa que me possa ter esquecido, que vocês queiram saber sobre isto de acender velas ou de colocar velas para os vossos anjos ou para os vossos guias, porque vocês não precisam de saber quem são os anjos, quem são os guias, basta tudo dizer. Tens é que me dizer assim, não é? Ah, vou acender a vela para os anjos, não. É, vou acender a vela para o meu anjo. Vou acender a vela, eu digo assim, para a pombagira. Eu por acaso sei quem é uma das minhas pombagiras, nós podemos ter várias, mas eu sei qual é que me rege. Mas eu digo-lhe mesmo assim, há pombagira que me acompanha, porque eu posso estar neste momento, por exemplo, com uma Maria Padilha e não com uma menina, não é? Mas isso já é outras coisas. Ou o Exu que me acompanha, os orixás que me acompanham, os anjos que me acompanham, que eu não sei quem é o meu anjo da guarda, por exemplo. Eu sei que, eu por acaso sei, mas um supor, não é? Portanto, basta tu invocares assim. E depois, maltinha, as velas acesas, assim, têm significados, as chamas, e muita gente gosta de saber. Eu tive que anotar, não é? Porque eu assim de cabeça tinha medo de me perder. E então é assim, estão a ver como é que está a minha vela? O que é que vos parece? A chama está alta e firme. O que quer dizer que o pedido foi aceito, a energia está forte e a entidade pode até estar presente. Isto é uma dos critérios. Depois, se quiserem anotar ou assim, vão pausando o vídeo. Por exemplo, ela às vezes está alta, mas dança muito, mexe muito, mesmo não estando ambiente, mesmo não tendo motivo. Isto pode querer dizer que há uma comunicação intensa. Ela pode estar a querer comunicar, ou o trabalho em si, né, mediante o pedido que fizeste, está em movimento. Também pode indicar a presença espiritual forte. Podes ter solicitado a presença espiritual e ela estar ali e querer te mostrar que está ali. Pode ser uma maneira, né? E o pedido que tu fizeste está em movimento, está a ser mexido pela entidade. Depois tens outra coisa, que é uma chama mais baixinha, mas constante, assim, sem mexer. É uma chama baixa, mas constante. Isso quer dizer que o trabalho é lento, gente. Quer dizer que o teu pedido, aquilo que invocaste, que pediste, é um trabalho mais lento, porém estável, não é? Vai funcionar. Mas é um trabalho mais lento. Não quer dizer que esteja nada errado, mas pede-te um bocadinho mais de paciência. Percebes? A chama está mais baixa, está mais constante, não quer dizer que não vai acontecer, mas tu tens que ser mais paciente. A coisa vai demorar um pouco mais a ser trabalhada e desenrolada. Depois tens aquela fraquinha, fraquinha que está quase a apagar, que tu pensas assim, oh, poxa, isto vai apagar, mas nunca apaga, está ali naquela coisa, mas parece que vai apagar e nunca apaga. Portanto, aí falta muita energia. Falta energia tua, falta se calhar na maneira em que tu, né, botaste o teu amor, a tua vontade e isso tudo no pedido, falta energia. Também pode haver uma dúvida na intenção, tu abriste com a intenção de, eu queria por causa disto, mas tu não estás muito uh, concisa naquilo que queres, portanto, até tu duvidas da tua intenção, não é? E o ambiente também pode estar carregado. No momento em que tu pedes, não é? O ambiente está pesado e se calhar não é a melhor altura. Portanto, o que pede nesta altura é que reforces o pedido, é que reforces, não é? Que tentes mais e que faças mais orações e que tomes, por exemplo, um banho de limpeza com sal grosso, ou aqueles vais à net, um banho de limpeza espiritual, porque aí, se calhar, tu estás muito carregada, precisas. Eu estou a falar, tu estás, porque como eu sou feminina, tendo muito a falar no feminino, e são mais as mulheres que procuram estas coisas, na verdade. E portanto, isto pode ser um dos significados, não é, da coisa. Depois tens aquela chama que estala, que até faz assim um certo barulho, tu até tipo olhas para a vela, pronto. Isso significa um aviso, isso pode indicar que há alguma interferência, alguma disputa energética ou até uma necessidade de atenção ao pedido, para tu reveres o teu pedido, para tu veres o que é que aquele pedido, o que é que está por trás daquele pedido, não é?
tens que estar com essa atenção ao pedido. Por isso, se fizer barulho, atenção, revê esse pedido e vê se não está aí nenhuma disputa, nenhuma interferência. Depois tens aquela coisa que muita gente tem medo ou fica muito triste, que é quando tu acendes a vela e ela apaga sozinha sem razão nenhuma. Em que tu dizes, pá, não está vendo nem nada, olha, apagou-se uma vela. E as pessoas geralmente ficam muito tristes porque dizem assim, pode significar que, tipo, não fui atendida ou não me ouviram, não. É assim, o que é que quer dizer? Que a energia foi recolhida. Ou seja, o pedido, ok, foi negado, mas foi negado naquele formato, naquele momento, aquele pedido foi negado. Não quer dizer que te estão a castigar, não, lá está, não quer dizer uma coisa má, mas pode até ser proteção. Pode estar a pedir uma coisa que não é para ti. E Deus sabe mais e melhor. Porque tu, quando pensas algo para ti, né? Deus pensa mais grandioso ainda, ok? Os planos de Deus são sempre muito melhores que aquilo que tu planeaste para ti e são muito grandiosos. Portanto, muitas das vezes, quando a vela apaga, e acho que isto é o que as pessoas ficam mais tristes, digamos assim, ei pá, pus a vela para não sei o quê, e a chama apagou. Pá, não, isso não é um castigo, não quer dizer que algo de mal está ali nem nada. Pode ser que tu precises realmente, que aquele pedido precisou de ser recolhido naquele momento, que precisavas se calhar de pensar mais um bocadinho e naquele formato que tu fizeste pode estar a ser negado, de facto. Tens que rever e pensar bem o que é que pediste, porque é que o pediste, não é? E quais são as tuas reais intenções. Porque é assim, maltinha, o coração não mente, a tua essência não mente. O que sai da boca pode ser mentiras, mas aquilo que está dentro, aquilo que emanas para o universo, aquilo que vai no teu coração, isso não mente. Okay? Depois acontece poucas vezes, não sei se já alguma vez viste, uma chama dividida em duas. Aquela quando coisa parece tipo que há aquela língua de serpente. Pronto. Isso também acontece. Isso pode-te indicar que há ali dois caminhos para o teu pedido ou para a tua intenção. Há ali dois caminhos. Há ali duas influências. Pode até ser uma influência tipo de uma terceira pessoa, não é? No caso, não é? Sim, pode ser. Há outros sinais também importantes que se calhar as pessoas não falam tanto, que é as fumaças que saem da vela. Isso acontece muito, maltinha, quando nós vamos a Nossa Senhora de Fátima assim. Portanto, fumaça preta, malta, é queimar a negatividade e o descarrego. É comum quando a gente faz trabalhos, quando inicias os trabalhos, geralmente a chama é sempre muito preta, porque tu estás a trabalhar, estás a queimar, estás a descarregar, não é? Depois tens aquela fumaça branca ou clara, não é? Estão a ver o Vaticano, aquela fumaça branca. É uma limpeza feita, é o caminho já está a abrir. Às vezes a vela, quando só derrete de um lado, acontece muito. Isto quer dizer que possa haver um desequilíbrio emocional ou algo externo interferindo. E depois tens aquela vela que não pinga, que não cai nada, não pinga, e isto quer dizer que está tudo limpinho, o trabalho está a fluir. Quando a vela termina e tu vês ali uns restinhos da vela e tu olhas, olha que bonito que ficou no formato de uma flor, de um coração, foi porque o teu pedido foi aceito. Maltinha, isto é uma das coisas que nós podemos falar sobre as velas, não é? Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de falar destas questões, vocês já sabem. Eu até tentei ser rápida porque isto é um assunto que realmente dá pano para mangas, não é? Falar aqui das questões das velas. As cores também têm a ver. Eu já não consegui recolher aqui porque eu sabia que não ia dar tempo, mas as cores, tipo, vocês sabem que tipo, vou dizer assim, olha, esta vela aqui, a pombagira gosta do vermelho ou do preto e vermelho. Portanto, ela atrai amor, mas não é do outro só. É amor próprio, é paixão, é tesão, é líbido. A vela branca é quando tu queres emanar paz, quando queres pedir paz, quando precisas de algo assim, não é? Mais na paz. E depois tens, por exemplo, as amarelas é para prosperidade, dinheiro. Mas isso tu podes ir à net e metes tipo velas, não é? Pretas, verdes, por exemplo, verdes também é de cura. Há várias cores, não é? E as cores também têm significados, mas eu já sabia que não dava, se calhar mais à frente, mas não, isso é uma pesquisa que tu podes fazer. Portanto, maltinha, gosto muito de vocês, espero que tenham gostado desta crónica. Eu gostei muito de fazer, lembrei-me tipo assim à última da hora, porque tinha-me acontecido uma peripécia e eu tinha falado com uma amiga quando fui fazer o meu relaxamento corporal e pronto, é só. Um beijinho grande para vocês, espero que tenham gostado da minha crónica. Até amanhã.